Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Gonçalves Xavier, eu sou aluno do sexto período do curso de Ciências Atmosféricas. Eu já estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a minha iniciação científica, que é intitulada Adaptação de uma escala fenológica para descrever o desenvolvimento vegetativo das espécies florestais nativas Cibistatis anisifilica, que é a ipê-verde, e Platyhelum cycnellibendica, que é o pau-pereira. A minha orientadora é a professora doutora Fabrina Bolzan Martins. Bom, inicialmente eu vou fazer uma pequena caracterização da espécie. A primeira espécie é a Platyhelum cycnellibendica, que é conhecida popularmente como pau-pereira. Ela tem ciclo perene, é nativa e é endêmica do Brasil. Suas principais utilidades são para o setor imobiliário e para o reflorestamento. A segunda espécie é a Cibistatis anisifilica, que é denominada como ipê-verde. Ela tem ciclo perene, de origem nativa, porém ela não é uma espécie endêmica do Brasil, ou seja, ela não ocorre só aqui. Suas principais utilidades são para fins no paisagismo e para a medicina popular. A temperatura do ar é a principal variável meteorológica que governa o desenvolvimento e as características fenológicas das plantas. E uma forma de relacionar esses dois conceitos é por meio do método da soma térmica, que eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês. Então, com base nisso, o meu trabalho utilizou uma escala fenológica, que é conhecida como BBCH, que é utilizada mundialmente para padronizar os estudos fenológicos. Essa escala é utilizada muito na literatura para descrever o estágio de desenvolvimento de culturas agrícolas e ornamentais. Porém, quando a gente fala de espécies florestais, esses estudos são praticamente escassos. Então, os objetivos propostos no meu trabalho foram adaptar essa escala BBCH para essas duas espécies e quantificar por meio do método da soma térmica como que ocorre o acúmulo de energia entre cada subestágio de desenvolvimento. Nessa figura eu mostro para vocês a distribuição das espécies no Brasil e em Minas Gerais, sendo que os pontinhos em vermelho indicam as espécies de ipê-verde e os pontinhos em preto do pau-pereira. A descrição do protocolo experimental. Bom, foram utilizados dados de desenvolvimento foliar provenientes de um experimento que ocorreu na Unifei entre 2017 e 2018, e complementando isso, nessa tabela 1 eu mostro para vocês a data de emergência, semeadura e encerramento da fase de muda desse experimento. Além disso, mostro também as 12 épocas de plantio que ocorreram nesse experimento. Na figura 2, eu mostro a variação da duração da fase de muda, da temperatura mínima, média e máxima do ar, entre essas 12 épocas de plantio. As variáveis que nós utilizamos foi a temperatura máxima, mínima e média e o número de folhas acumulado. A data de encerramento ela foi considerada quando o ipê-verde ele atingiu um total de 20 folhas acumuladas e o pau-pereira um total de 10 folhas, que é o limiar em que a planta já pode ser comercializada. Aqui eu mostro para vocês a adaptação da escala BBCH para as espécies florestais, em que a escala original foi adaptada, no caso, por Cavalcante et al. Em 2020 para o feijão comum. Aqui eu mostro para vocês o método de soma térmica e soma térmica acumulada que nós utilizamos. O método que nós procuramos utilizar, ele considera a temperatura média do ar, a temperatura basal inferior, que é a temperatura na qual abaixo dela não existe desenvolvimento da planta, a temperatura ótima, que é a temperatura na qual ocorre o máximo desenvolvimento, e a temperatura basal superior, que é a temperatura na qual acima dela a planta não vai se desenvolver. Aqui embaixo eu mostro para vocês as temperaturas cardinais para as duas espécies que nós utilizamos. E aqui eu exemplifico os principais resultados que nós obtivemos. A figura 3 mostra a morfologia do processo de germinação e desenvolvimento vegetativo para o pau-pereira. Essa figura foi elaborada pela Bruna Oliveira Borges. E nessa tabela ao lado eu mostro o código adaptado, o estágio, o somatório térmico acumulado e o desvio padrão. Lembrando que médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey. Similarmente ao slide anterior, essa é a morfologia do processo de germinação e desenvolvimento vegetativo, porém para o ipê-verde. Bom, de maneira geral não houve diferença entre o acúmulo de energia para o pau-pereira, pois precisou-se medir a mesma quantidade de energia. Já para o ipê-verde apresentou uma diferença, sendo que entre a emergência e a emissão da segunda folha, precisou de menor quantidade de energia, com o valor de 82,33 graus Celsius por dia. Já o estágio que precisou de maior acúmulo térmico foi entre a emissão da sexta e oitava folha, que precisou de um total de 225,99 graus Celsius por dia. Bom, como resultado aqui eu mostro para vocês também o somatório térmico acumulado para as duas espécies e relaciono isso com os dias do calendário civil. Com base nisso, a gente pode perceber que o ipê-verde precisou de maior acúmulo térmico do que o pau-pereira, com um valor de 1.552,1 graus Celsius dia. Porém, quando a gente analisa os dias do calendário civil, praticamente não há diferença. E isso indica que o método de soma térmica é mais eficiente para quantificar o desenvolvimento do que os dias do calendário civil.
Como conclusão, a gente pode falar então que os estágios que mais demandam acúmulo de energia são entre a emissão da quinta e sexta folha para o pau Pereira e entre a sexta e a oitava para o IP Verde. Eu agradeço ao Programa Institucional de Bolsas do PIBIC e do CNPq. Essas são as referências que eu utilizei. E muito obrigada a todos. Deixo aqui meu e-mail para eventuais dúvidas.